Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer inicialmente o convite do Vivarta, os parceiros aí, a Bia Barbosa e o Vivarta, que estão acompanhando a política da classificação indicativa há um bom tempo. Então, muito obrigado. E eu vou apresentar, meu nome é Henrique Rocha, né, me apresentar inicialmente. Eu sou servidor do Ministério da Justiça, eu trabalho na classificação indicativa há 10 anos, já passei por todas as áreas. Atualmente, eu ocupo o cargo de chefe de serviço, sou chefe da área de jogos, aplicativos e RPG e sou representante interino do IARC, que é uma organização internacional a qual o Ministério da Justiça faz parte, e eu vou apresentar ao longo da minha apresentação. Bom, quem somos? Quem é a política da classificação indicativa? Nós fazemos parte da coordenação de política de classificação indicativa, que teve o nome alterado no ano passado. Até então era somente coordenação de classificação indicativa, e a coordenação ela faz parte do Departamento de Promoção de Políticas de Justiça da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu sei que é muita justiça aí nas palavras, mas este é o organograma aí a qual a classificação indicativa pertence. Bom, ela foi criada em 1990, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, este ano nós estamos completando 30 anos de evolução. E a política de classificação indicativa, ela é uma política que veio substituir a política da censura. Então, para uma política pública dar certo, é muito importante que os servidores, os estagiários, a coordenação toda esteja comprometida com a causa da política. Então, eu sou muito orgulhoso em dizer que nesses 10 anos eu observo que o time todo veste a camisa e o nosso objetivo central, além de proteger as crianças, é deixar bem claro que não existe a censura, que a gente é totalmente contra a censura, então a gente luta para que esse preceito, né, da Constituição seja de fato garantido. Bom, a política de classificação indicativa é uma política de informação que é prestada às famílias sobre a faixa etária, né, para as quais as obras audiovisuais não se recomendam. Então, é importante salientar aqui que a gente não faz nenhum tipo de proibição, a gente simplesmente faz uma análise do conteúdo presente na obra audiovisual que possa ser nocivo à criança, e é simplesmente uma informação que o governo fornece às famílias para que elas possam processar essa informação e selecionar o que é melhor para a sua família. Então, não existe uma proibição. Essa política, ela garante duas coisas. Uma, a proteção contra conteúdos possivelmente nocivos, e, ao mesmo tempo, o acesso à criança e ao adolescente a um conteúdo que seja adequado à sua faixa etária. Então, existem essas duas vertentes aí nas garantias de direitos. Como eu disse, ela não proíbe ou censura nenhum tipo de conteúdo e não substitui, principalmente, esse aqui é um ponto crucial da política, ela não substitui o cuidado dos pais. É fundamentalmente uma ferramenta que pode ser utilizada por eles. Então, o que acontece? A gente tem uma política que é muito valorizada, é uma política de ponta, de primeiro mundo, mas ela precisa do comprometimento das famílias para que ela tenha o seu objetivo central concluído com sucesso, né? Então, fundamentalmente, é uma ferramenta que pode ser utilizada para os pais, mas é importante que eles saibam utilizar, né? E que dê importância à política. Por isso, recomendamos que os pais responsáveis assistam o conteúdo, conversem com os filhos e os temas abordados na mídia. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre quais os produtos são classificados. Nós temos a televisão, e aí a televisão faz parte de televisão aberta e televisão fechada, né, os canais de TV por assinatura. Também são classificados por nós o mercado de cinema e vídeo, aqui incluindo séries, shows musicais, trailers, etc., incluindo VOD, que é Video On Demand, que são os serviços de streaming. Então, Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Globoplay, etc., todos também são classificados por nós. Os jogos eletrônicos, os aplicativos, e aqui aplicativos de computador, celular, televisão, enfim, e os jogos de interpretação. Aí eu trago como exemplo os livros de RPG. São aqueles jogos de tabuleiro, né? Que existe uma interação, tem uma história e existe um mestre que vai guiando a aventura para os participantes.
Certo. Internamente, na coordenação, nós temos a divisão das áreas. Então, por exemplo, temos a televisão aberta, e aí a televisão aberta tem uma chefia que coordena todo o trabalho. Temos a TV fechada e VOD, então, no caso da TV Assinatura e Vídeo On Demand, temos uma chefia e uma equipe responsável pela análise desse conteúdo. Cinema e vídeo é outra área, e a que eu estou coordenando atualmente é jogos, aplicativos e RPG. Então, o conteúdo audiovisual está distribuído nessas 4 áreas, na divisão interna do departamento. Aí nós temos aqui os produtos aos quais nós não classificamos. São eles os programas jornalísticos, né, e noticiosos, as competições esportivas, os programas e propagandas eleitorais, propagandas e publicidade, as apresentações ao vivo, circo, teatro, shows, etc., exposições e mostras de artes visuais, programas radiofônicos e chamadas de programação. Aqui eu faço uma observação que as chamadas de programação, elas diferem um pouco das propagandas e publicidade. As propagandas e publicidade são relacionadas a produtos, e as chamadas de programação são aqueles anúncios que a emissora normalmente veicula sobre a própria programação, como se fosse uma propaganda do seu próprio conteúdo, né? E coloco o asterisco nesses 3 produtos que não são classificados, porque estes produtos eles devem ser autoclassificados pelos responsáveis. Então, o que acontece? Shows, teatro, mostras e programas radiofônicos, eles devem sim apresentar a classificação indicativa. Porém, é uma autoclassificação e nós não fazemos o monitoramento desses produtos. Porém, quando nós somos questionados judicialmente, às vezes nós precisamos emitir parecer sobre esses 3 tipos de produtos, aí a classificação indicativa faz análise desse conteúdo. Bom, aqui nós temos a base legal, né, da classificação indicativa, como o Vivarta já comentou algumas coisas, que é a Constituição Federal, que prevê o fim da censura e o início da classificação indicativa. Aí, estes artigos são os artigos que falam explicitamente da classificação, que é o artigo 6º, que fala do direito à infância, o artigo 21, competência da União em exercer a classificação indicativa, o 220, que trata da liberdade de expressão, observado o disposto nessa Constituição. Então, a gente faz a análise de conteúdo, respeitando sempre a liberdade de expressão, a preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais, informativas das obras e a responsabilidade e propriedade absoluta do Estado. Nós temos também, como base legal, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 74 a 76, e o 253 a 258, que traz as penalidades, que eu vou falar adiante. E temos as relações internas, né, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Atualmente, o que rege a classificação indicativa é a portaria do Ministério da Justiça 1189, de 2018. Aqui eu coloquei simplesmente MJ e não MJSP, porque naquela época era somente Ministério da Justiça, e foi publicada em 3 de agosto de 2018. Bom, as penalidades que são previstas a quem desrespeitar a classificação indicativa são dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Elas são multa variando de 3 a 100 salários de referência, e aí existe a duplicação das multas se houver reincidência, né, do desrespeito à classificação. Também pode acontecer a suspensão da programação da emissora por até 2 dias e suspensão do espetáculo ou fechamento do estabelecimento por até 15 dias. Essas são as penalidades previstas. Porém, nós não temos competência para aplicar as penalidades. Então, normalmente, o que acontece é a gente averigua que está acontecendo alguma coisa errada, algum desrespeito, né, à legislação, e a gente encaminha essa inadequação, o conteúdo que está inadequado, para a autoridade judiciária fazer essa avaliação e verificar se é o caso de aplicação de alguma das multas. Bom, aí nós temos aqui a forma de classificar, que aí nós temos a classificação prévia e autoclassificação, esses 2 tipos de análise. A classificação prévia, ela acontece antes do produto ser lançado. Então, por exemplo, quando o filme vai ser exibido no cinema, ele precisa necessariamente passar pela coordenação de classificação indicativa antes da sua estreia. Aí nós temos os produtos que são classificáveis previamente, são cinema, DVD,
os jogos eletrônicos lançados em mídia física e os livros de RPG. Esses são todos classificados previamente. E a autoclassificação, a qual nós simplesmente realizamos o monitoramento, estão os produtos de televisão aberta, né, TV fechada, televisão aberta, me desculpe, o serviço de acesso condicionado, que é a TV fechada, TV por assinatura, os jogos e aplicativos exclusivamente digitais, e aí a gente faz esse tipo de classificação através do IARC, que eu vou falar já já, e o vídeo por demanda, né, Netflix, etc. Então, esses materiais, eles são todos autoclassificados e a gente realiza simplesmente um monitoramento posterior para averiguar se estão de acordo com o que estabelece, né, a classificação indicativa. No entanto, é importante a gente ressaltar, por exemplo, que os filmes que são exibidos em plataformas de streaming, ou até mesmo na televisão, eles já foram classificados na análise prévia. Então, eles devem respeitar a classificação indicativa, os descritores de conteúdo, símbolos, etc. E caso haja cortes, aí sim a gente tem que fazer uma nova análise, que a televisão pode realizar cortes de cenas, etc. Aí a gente faz uma nova análise posterior. Aí nós temos aqui, mais ou menos, o que a autoclassificação tem de convergência aproximadamente. Então, na TV aberta, mais de 90% do conteúdo autoclassificado, ele está correto. Ou seja, eles exibem a classificação correta de acordo com o que o produto está classificado, né? E menos de 10% é ajustado por nós. Com relação aos demais segmentos, VOD, etc., TV por assinatura, somente 54% desse conteúdo está correto e o restante é necessário que a coordenação faça os ajustes, né? E aqui eu coloquei o bloqueio parental porque é interessante frisar que o bloqueio parental, que já está implementado neste segmento, ele permite com que a família bloqueie certo conteúdo, o acesso das crianças a certo conteúdo. E aqui é curioso também ressaltar que, normalmente, este conteúdo, o conteúdo que está incorreto, normalmente ele é classificado com uma faixa etária maior do que ela deveria ser apresentada. Então, o que acontece? São as emissoras tentando proteger as crianças, né, de certa forma, de ter acesso ao conteúdo. Aí, nesse último caso, para isso, a gente realiza oficinas de capacitação. Existem modelos de oficinas de capacitação para todos os tipos de segmento. Então, a classificação oferece essa capacitação às emissoras de televisão, às universidades, organizações, sociedade civil, serviços de streaming, etc. Temos até uma já agendada para mês que vem, os serviços de streaming, para mostrar como funciona, como deve ser exibido os símbolos, apresentar o guia prático, os conteúdos inadequados, para que as emissoras e, enfim, os responsáveis consigam realizar a autoclassificação de acordo com os critérios estabelecidos, né? E essas oficinas, elas ocorrem sempre que a coordenação é solicitada. Então, a gente tem esse cuidado também de viajar, enfim, de fazer oficinas online para poder esclarecer e tirar todas as dúvidas.